Todos acharam, meus irmãos? E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, não o acho. Corta, porque ela ocupa a terra inutilmente. Respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixe-a este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará. E se não, depois mandarás cortar. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Podeis sentar glorificando a Deus. Vamos ler, irmãos, o versículo de número 8 e 9. Vamos reler e mantenha a Bíblia aberta, por gentileza. Culto de missões é um trabalho de uma palavra mais reflexiva. Os irmãos vão ter um pouco de paciência comigo, tá bom, meus irmãos? Só peço que não durma. Ninguém dorme não, viu? Eu não vou passar de 9 horas não, tá bom? Ninguém dorme não. Mas a gente vai devagarzinho por aqui. 13, 8 e 9. Respondeu ele e disse-lhe: Senhor, deixe-a este ano até que eu a escave e a esterque. Diga comigo, e se der fruto... Não, vamos dizer um pouco mais forte, irmão, para quem está passando pelo menos em São José de Mipibu, ali no Rio Grande do Norte, escutar. Diga aí, se der fruto, ficará. E se não, depois mandarás cortar. Quantos podem erguer as mãos aos céus e dizer amém pela palavra, meus irmãos? Olhe para cá, por gentileza. Não vou me deter na parte introdutória tanto para a gente correr com o tempo. Porque é bem sabido, irmãos, que o Evangelho, segundo escreveu Lucas, o terceiro aqui, dos chamados sinóticos ou iguais, foi escrito por volta dos anos 60 a 63 da era cristã. Lucas, um médico amado, escreve a um público praticamente em sua totalidade gentílico, enquanto Mateus escreve a um público judeu, Marcos escreve a um público romano, João, o seu evangelho de forma universal, Lucas escreve aos irmãos gentílicos, a maioria gregos, sobre tudo aquilo que Jesus não só começou a fazer, mas a ensinar ainda em vida. O seu segundo tratado, ele escreve a este mesmo amigo por nome Teófilo, sobre tudo que Jesus não só começou a fazer, mas a ensinar após a sua ascensão, só que agora mediante a atuação do Espírito Santo. É bem verdade que no evangelho deste grande homem de Deus, que morre em Antioquia, Orontes, com cerca de 84 anos de idade, médico habilidoso, ele escreve 19 parábolas nesse evangelho, começando com a parábola do semeador, capítulo de número 8, versículo de número 4, e termina com a parábola dos lavradores maus, capítulo 20, versículo de número 9. Mas entre essas parábolas, e em peculiaridade, porque existem algumas outras que somente Lucas vem a escrever com a inspiração do nosso Senhor Jesus Cristo, como, por exemplo, a parábola do bom samaritano, a parábola do filho pródigo, ou a parábola dos ceifeiros. Interessante que esta parábola, entre elas existe essa, a parábola da figueira estéril. A Bíblia vai nos relatar que nesta parábola, e eu queria que você decorasse isso, eu sei que você sabe, vou reforçar só na sua mente. Tanto exegeticamente como teologicamente, o simbolismo dessa parábola aqui simboliza Deus, o dono da vinha, Jesus, o vinhateiro. Também a figueira ali é o Israel de Deus, que hoje é representado através de nós, porque é bíblico, veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todo quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos, o quê, irmãos? Filhos de Deus. Um dia, nós que estávamos longe, ele quebrou a parede da separação e nos trouxe para perto. Antes zambujeiros bravos, hoje enxertados na oliveira verdadeira, que é Cristo Jesus.
Quantos podem erguer as mãos aos céus e agradecer por isto, meus irmãos? O que é o figueira? É um arbusto encontrado em sua maioria em países quentes e ele adapta-se em temperaturas entre 29 e 35 graus. Eles ficam sem folha nos períodos frios, chegam a 28 metros de altura, e isto é um pé de figueira. Também o vento derruba a maior parte dos figos, e os que permanecem são chamados de figos temporães, segundo a Bíblia, Miqueias capítulo 7, verso 1, Naum capítulo 3 e verso 12. Era uma árvore com muita sombra. É João, capítulo de número 1, versículo de número 48, quem vai nos dizer essa expressão. Natanael estava meditando debaixo de onde, irmãos? De uma figueira. Jesus aparece e André fala com Filipe, que é de Betsaida, e vai dar essa nova para Natanael. Chega para ele e diz: Natanael, achamos de quem Moisés escreveu na lei e falou dele os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Ele olhou e disse: pode vir porventura alguma coisa boa de Nazaré? Disseram para ele: vem ver. E quando ele chega lá, olha para Jesus, Jesus olha para ele, aponta e diz: eis aí um israelita em quem não há dolo algum, engano. Ele disse: de onde me conheces tu? Jesus olhou e disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira meditando. Ele olhou e disse: verdadeiramente és o Filho de Deus, o Cristo, que haveria de vir ao mundo. Jesus olhou e disse: somente porque eu te disse que te vi debaixo da figueira cresce, a partir de hoje, se tu andar comigo, tu vai ver os céus abertos, o Filho do Homem à destra de Deus, e os anjos de Deus subindo e descendo mediante ao Filho do Homem. Quantos podem erguer as mãos aos céus e dizer glória a Deus, irmãos? Figueira. Existem algumas pragas que dão no pé de figueira: neumatoides, ferrugem. E lembra que a figueira somos nós. Mas se a gente não se levantar para fazer a obra, vem as pragas: antracnose, neumatoide, ferrugem no pé de figueira. Perceba que quando a figueira está enferrujada, até para levantar a mão dá trabalho, até para dar um glória dá trabalho. Levante a mão. Eu só levanto quando Jesus mandar. Isso é movimenteiro, esse negócio desse pastor, e bota defeito em tudo. É a figueira que está enferrujada, irmão. Já está cheia de doença. A água está parada, e a gente aprendeu que água parada dá bicho, dá dengue. Mas você veio para a água corrente, ela vem do trono, passa por dentro da nossa vida. Quem veio sem ferrugem, levante a mão e diga glória a Deus aí. É, irmão. Bactéria. Tem bactéria que dá no pé de figueira. Eu não vou parar aqui, não. Só que esta figueira está plantada dentro de uma plantação de uvas. Eu já disse aqui: vem agora o dono da vinha falar para o vinhateiro, porque já há 3 anos que ele vinha procurar fruto. E o simbolismo aqui é os 3 anos que Jesus passou aqui na terra procurando fruto em Israel e não encontrava. Interessante que Israel não frutificou. Tão certo que ele procurava fé no coração dos homens, e o que encontrava era incredulidade. Israel não frutificava. Tão certo que o desejo de Deus no coração dele de encontrar fé nos homens era tão grande, que ele uma vez abriu a boca, Jesus disse: se tiveres fé do tamanho do caroço de abacate. Não foi assim? Não, irmão. Do tamanho do grão de mostarda, vocês vão dizer para este monte: se dane daqui e vá para o mar, e ele vai sair daqui. Agora, pelo amor de Deus, tenha fé e frutifique. Faça alguma coisa. E ele não achou. Meu Deus da glória. O próprio Jesus procurou numa figueira frutos. Marcos 11 e 12. E só achou nela folhas. Olha, irmão, eu estava pensando até em outro texto para falar hoje aqui. Pode acreditar. Mas Jesus falou tão forte comigo nesse texto aqui. E é a primeira vez que eu venho. Eu não quero que você fique bicudo comigo, não, irmão, em nome de Jesus.
Permissão, pastor, não é o culto da doutrina, mas eu tenho que falar mediante a luz da Bíblia aqui nesta noite. Estamos vivendo uma geração de crente com muita folha e sem fruto nenhum. Vivemos uma geração do marketing, da internet, do ministério digital. E o que a gente vê mais hoje, me permita, pastor, dizer isso aqui, é os pregadores por aí, às vezes misericórdia a palavra, mas se um levanta a mão, vem um, bate a foto, aí ele já coloca no Instagram dizendo: o céu desceu, os querubim voou, os arcanjos levou o ventilador, os pastores marchou. Me convide que meu ministério é anjo, fogo e glória. Eu tenho um fogo para dar e vender. É ministério de folha. Deus não está interessado em folha, Ele quer fruto, e que o vosso fruto permaneça. Levante a mão e dê o melhor glória a Ele aí. Segure a mão de quem está do lado aí, segure a mão. Eu não sou movimenteiro, mas segure a mão do crente que está mais próximo aí. Aperte até ele dizer glória a Deus aí, aperte. Diga para ele: Deus não nos chamou para dar folha, Ele chamou foi para dar fruto, e você vai sair daqui para frutificar, em nome, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. É muita aparência, irmão, hoje em dia. E a gente está cansado de ouvir pregadores por aí: evangelize. Quando ele está presente a evangelizar ele mesmo, irmão, você não encontra uma literatura na vida do infeliz, nem dentro da Bíblia, nem no bolso. Frutifica para nada, irmãos. Mas Jesus, Ele chamou para essa sexta-feira do manto aqui na DCR de Mamanguape, para você sair daqui dizendo: eu tenho que frutificar, e eu vou frutificar, e Jesus vai me ajudar. Levante a mão e diga amém aí, eu vou na frente. Não era tempo de figos na figueira, mas Jesus foi procurar nela frutos. Diga comigo assim, bem forte, diga: Jesus, procura em mim. Não, bota a mão assim, como eu estou falando. Jesus, procura em mim frutos em tempo e em fora de tempo. Olhe para quem está do lado, diga: entendeu? Diga: você vai frutificar em tempo e em fora de tempo. A hora que Jesus chegar, você vai ter fruto. Glória a Deus. Lucas 1:57, Isabel vai frutificar no tempo da dúvida. Vai produzir no tempo da dúvida. É bem verdade que ali ela vai frutificar filhos. Mas interessante que nós também fomos chamados para frutificar os filhos da fé. Receber, pregar para alguém aceitar. Você discipular, entregar na igreja e gerar filhos em nome de Jesus. Isabel ali frutificou no tempo da dúvida. O sorteio cai no turno de Abias e vai agora a Zacarias prestar incenso. E quando chega lá, olha, irmão, no lugar santíssimo, ele sozinho. Mas quando está oferecendo incenso, daqui a pouco do lado direito do altar, um anjo vem. Porque o céu ainda visita a terra. Eu já vi teólogo dizendo: não, eu acho que ele viu uma voz, não sei o que, do lado direito. Não, irmão, Jesus ainda manda os seus anjos na terra para falar com o crente, fazer visita e trabalhar. Cadê quem crê? Diga amém, porque hoje está tão difícil. E a gente acreditar nisso. O irmão agradecendo uma bênção. Eu sou pernambucano, eu estou aqui faz 18 anos. A irmã agradecendo uma vez uma bênção lá em Recife, no sítio de oração, né, de prazeres ali no Ibura. Ele dizendo: irmão, eu estava com uma dor de cabeça tão grande dentro de casa. 3 anos procurando emprego e nada. A mulher lavando roupa de ganho, estava trabalhando, a porta fechou. E quando fechou, fechou. Que aquele que abre, ninguém fecha. E quando fecha, também ninguém abre. Fechou. E eu procurava, botava a enxada das costas, nem mato para limpar, para ganhar um trocado tinha. 3 meninos dentro de casa, comendo de tudo. E eu tinha uma experiência. Quando eu passei na prova, a minha pequena abriu o apetite, irmão. Crente, filho de crente, na prova come mais do que os gafanhotos de Joel. Não é verdade, irmão? Lá vem a devorador, o migrador, tudo no mundo. Eu disse: irmão, creando, o mundo quase se acaba e nada. Aí teve uma tarde que eu saí de casa sem rumo.
A mulher buzinando, dizendo: meu filho, arrume comida. E eu saí de casa triste, deprimido, chorando, sem destino no meio da rua. Cheguei numa rua chamada Santa Elias em Prazeres, comecei a caminhar, falar com Jesus, reclamando as minhas queixas, chorando. Daqui a pouco, perto de mim, ele disse que chegou um homem. De repente olhou para ele e disse: a paz do Senhor, servo de Deus, você está bem? Ele: não estou muito não. Eu vi ali, eu estava ali, vi você chorando. O que aconteceu? Ele: estou desempregado. Aí o homem começou e disse: Jesus vai arrumar um emprego para você. Se preocupe não. Homem, tu crê que quando tu chegar em casa o telefone vai tocar e uma empresa vai chamar você para trabalhar? Ele disse: eu creio. Aí começou os dois conversando, foram embora. Ele disse, daqui a pouco olhou para o homem e disse: mas rapaz, eu conversando contigo, e não é que minha tristeza foi-se embora. Eu estava tão aperreado, mas eu vou para casa crente, irmão, porque Deus abriu a porta para mim. O homem disse: vai. Ele disse: então me dê o seu telefone, porque quando a porta se abrir, eu vou ligar para o senhor vai ver um culto de ação de graça. Ele olhou e disse: eu não tenho um telefone não, nem um WhatsApp. Ele disse: então me dê o seu nome, pelo menos se eu não achar mais o senhor, no culto eu vou dizer: irmão fulano disse para mim que Deus mandou, e a porta se abriu. Ele olhou e disse: eu sou o anjo que tirou Pedro da prisão. E sumiu, irmão. Porque o céu ainda visita a terra. Dá para dizer para quem está do lado aí: eu sinto graça para dizer isso aqui. Diga aí: o céu ainda visita a terra. Ah, mas a coisa está travada lá. O filho não quer passar na frente da igreja. Mas assim diz o Senhor: quando o céu visitar, vai dar terno, gravata, vai vir tirar a oferta. Meu Deus, você vai frutificar no tempo da dúvida. E lá veio o homem. Ele tem medo, ele só não tem mais não. Fica aperreado não. Zacarias, a tua oração foi ouvida. E a tua mulher Isabel vai ter um bebê. Ela vai frutificar. Só que era uma velhinha estéril. Se fosse hoje, saiu dentro da boca quase tudo. Cansada. Aí o homem, na sua naturalidade, duvida dentro dele. Ele não diz o anjo, mas duvida. Só que o anjo, irmão, conheceu, disse: não, você não duvide não. Eu assisto adiante de Deus. O que eu estou entregando aqui não é profecia de internet, não sei o que, de compartilhamento e nem negócio de pix, não. Eu vim direto do trono de Deus. E porque você duvidou, vai ficar mudo até a hora que a promessa se cumprir na terra. Aí o homem para cá, olha, o homem sai dali. E foi a primeira vez que eu vejo na Bíblia lá a introdução das libras. Que quando ele sai, o povo, e aí? Aí Zacarias, diz a Bíblia, falava por acenos. O anjo. A mulher, olha, a barriga maior que a minha, cante. Entre como terra. Eita, você vai frutificar no tempo da dúvida. Dá para dizer para quem está do lado: diga, alguém não acredita, mas você vai frutificar. Diga aí: alguém não acredita, mas você vai frutificar. Eita, no tempo em que alguém duvida. Meu Deus. Pedro produziu no tempo da zombaria. Foi ou não foi? Foi, irmão. Diga: foi. Pedro produziu no tempo da zombaria. Disseram: está tudo bebo, cheio de mosto. Olha para aí, ó, 3 horas da tarde, estão tudo caindo aí pelas beiradas. Não, não é caindo não, isso é o que falou Deus através do profeta Joel, que nos últimos dias ia derramar, destampar a boca do cano do Espírito sobre toda a carne. Começou a pregar e daqui a pouco 3.000 almas se converteram no meio da zombaria. Você vai frutificar. Alguém pode até caluniar, vá semeando e pregando, porque tem obra e alma para você ganhar. Levante a mão e diga amém aí. É, irmão. Ana frutificou no tempo da zombaria. Jesus frutificou no meio da zombaria. Pegaram uma placa, Pilatos assim, escreveram em grego e romano, aramaico. Bote lá em cima o que ele dizia: Jesus de Nazaré,
o rei dos judeus. Para que quando alguém passava, um dizia, o rei deles aí, ó. Conseguiu nem livrar ele mesmo, quanto mais os outros diziam, rei. Aí só que tinha um do lado direito da cruz, olhou e disse, rei, lembras de mim quando entrares no teu reino? Jesus disse, até aqui eu vou ganhar essa alma para mim. Oh, glória a Jesus. E eita glória. Eva frutificou no tempo do luto. Deus lhe mantém viva, para você frutificar. Alguém morreu no Covid. É uma praga de câncer que está matando gente agora, doenças cardíacas. Morre novo, morre menino, morre careca, morre quem tem muito cabelo, morre irmão criança, morre um bocado de gente. Deus está lhe conservando com vida. Não, era para ter dado um glória a Jesus mais alto aí. Porque vai dar 9 da noite a essas horas, aqui no hospital de Mamanguape, tem gente quebrado, outro entrando em sala de cirurgia, outro tão na hemodiálise, outro no hospital do câncer, acabando com o resto da vida. Outro sabe que entra na UTI, mas não sabe que sai. E você está onde? A DCR Mamanguape convida para pregar e frutificar. Eita! Meu Deus. Mas eu cheguei com a saúde lá embaixo. Receba a saúde de Deus esta noite aqui. Levante a mão bem alto para eu profetizar isso à luz da Bíblia. Caia por terra diabetes, hipertensão, doenças como síndrome do pânico, medo de dormir e não acordar. Jesus está colocando para fora assim, ó. Deu um momento. Ele que o Eva sobrecante. Deus lhe conservou com vida para você frutificar. O que é que está fazendo uma figueira no meio de uma plantação de uva? Está com vida? Frutifique. Frutifique. A igreja de Esmirna produziu no tempo da perseguição, Apocalipse 2:9. Apocalipse 2:9. Igreja de Esmirna era uma igreja pobre. E quem disse não foi eu, foi Jesus. Ele disse, eu sei da vossa tribulação e da vossa pobreza. Lá não tinha uns crentes parecidos com Cleandro não, que já tem cara de rico, irmão. Os crentes lá eram pobrezinhos, irmão. Tiraram, porque quem estuda a Bíblia ou curso de teologia e entende da história, na minha linguagem simplória, tiraram da igreja de Esmirna o Bolsa Família, o Auxílio Gás, tiraram o pé de meia, aí saíram rapando tudo, infringia de imposto. Ainda vem Jesus através do anjo da igreja para dizer, vocês vão sofrer ainda a tentação dos judeus, os que se dizem não são e mentem, fazem parte da sinagoga do conluio de Satanás, vão passar tribulação por 10 dias, serão presos, mas ser fiel até a morte, eu vou lhe dar a coroa da vida. Oh, irmão, tem uma coisa tão boa que a vontade de deixar o carro aqui e ir marchando de Mamanguape, de berra fora, dizendo, eu vou frutificar, eu vou frutificar, eu vou frutificar. Ninguém vai segurar. Ande. Ruth produziu em terra estranha. Eu trabalhava numa empresa, irmão, me colocaram para trabalhar no meio. Era bilheteiro, vendedor de passagem, vendia passagem lá em Recife. Me colocaram no meio de um desviado. Aquele era desviado. Porque tem gente que está afastado. Aquele ali revoltou-se. E junto a uma mulher que se dizia católica, ela dizia assim, dizem que católica tem um pé roxo, o meu já é preto. Eu digo, misericórdia, mulher. Mas eu estava lá para frutificar em terra estranha. Aí falava do amor de Jesus para ele. Ele dizia, mas não quero saber não. Mas depois a palavra vai batendo, vai batendo, vai batendo. Aí tem uma vez que ele chegou, irmão, para trabalhar, já meio melado. A gente diz lá meio bebo, não é? Aí chegou e disse, faz uma oração por mim. Eu digo, quer Jesus? Ele, eu quero voltar para Jesus.
Eu disse, dobra o joelho aqui dentro do guichê. Eu digo, dentro do guichê. Jesus vai mandar cliente agora não. Dobra o joelho. A gente orou, repreendeu o espírito de 51 que tinha em cima dele todinho. Desapareceu, foi tudo. É crente, hoje é diácono da IADPE em Pernambuco, servindo ao Senhor Jesus. Eu vim para João Pessoa, daqui a pouco eu ligo para a menina, para uma mulher lá, a Ivonete. Aí ela disse assim, eu digo, Ivonete, como é que tá? Ela disse, como é que tá não? A paz do Senhor, eu já sou crente faz tempo. Eu digo, como foi isso, mulher? Ela disse, tu pregava para ele e a semente caía também do meu chão. Frutifique em terra estranha. Olha cá, eu fazia parte numa igreja lá em Recife que era no morro. E a gente tinha um ponto de pregação na segunda-feira, que era por trás de um centro espírita. Aí o trabalho deles lá a gente colocou na segunda, porque o trabalho lá, perdão, a gente colocou na quarta. Porque o trabalho deles era na segunda-feira. Era aquela batucada muito conhecida, o centro lá. Aí para não atrapalhar, a gente mudou o dia lá, ficou bem direitinho. Mas irmão, colocaram o dia do culto lá deles. Culto deles, né? No mesmo dia da gente. Era a irmã cantando, Jeová, oh Deus, abriu o mar vermelho para você passar. E o negócio, pega, que luta. Até que o casal lá, que era 2 idosos, adoeceu. Parou os trabalhos, subia a gente com dinheiro para sacrificar animais. Mas era muita coisa, era pesadíssimo. Ela morava de trás de muro com a irmã. Ela disse assim, irmã, aqui na frente ninguém faz mais nada. Esse culto aí é meio escondido. Traga os irmãos para fazer o culto aqui na frente. Que tinha um chão bem grande, assim, um cimento pisado. E era muito bom, porque a gente dava um glória, o morro todo escutava. Mas quando a gente transferiu o culto para lá, irmão, não ficava nem perto muito de lá do centro, era mais afastado. O culto dava 80 crentes, aí começou a dar 3, 4. Era o dirigente, mais 3 que ia e tudo. Eu digo, Jesus, o negócio agora apertou. Pô, parece que ficou meio com medo de ir. Mas a gente tem que produzir em terra estranha. Porque tem gente que hoje está preferindo o lugar de pregar. Produza em terra estranha. Mas aquele beco é perigoso. Olha, irmão, tá ruim até para orar. Tem crente que o pastor chama, bora pro ciclo de oração. Vixe, o sol tá quente demais. Pensa no abafado na manguape. Então vamos de noite para vigília. Misericórdia, até é perigoso por aqui. Tá vindo essa facção não. E bota desculpa em tudo, irmão. A gente tem que produzir em terra estranha. Faz o grupo de fogo, Jesus na frente. Vai quebrando o embaraço. Ande. E a gente pregava, ninguém queria ir. Eles davam fio, colocavam no caixa lá o som. Tinha uma corneta na época, não sei se os irmãos pegaram ainda a época da corneta. Eu não sou não tão velho não, mas tinha uma corneta grande. Daqui a pouco, irmãos, na frente da igreja tinha um rapazinho, 22 anos de idade, bebo. Bebia ele muito. Ficava lá, eu não sei se alguém conhece aqui desses tipos de bebo que tem, que fica jogado na rua. Se urina, fica lá aquela um cheiro o dia todo. E o povo dando 51, ele jogado lá. Até o dia que na frente da igreja ele bebe, o irmão cantando o hino, que mudança em mim fez o meu bom Jesus. Ele disse, irmão Léo, eu vi dentro da igreja 2 mãos como nuvem. E as mãos faziam assim para mim, me chamando. E uma voz dizia, vem para mim, José. Eita, que como evangelho é lindo, irmão. Eu subi a ladeira, a escadaria da igreja de 4 pés de tão bebo. Cheguei lá dentro, oraram por mim. A cachaça foi embora. E na terça-feira, que era o culto de mocidade, quando todo mundo pensava que ele não vinha, ele chega. Os irmãos disseram, ele não vem não, porque aquele é um jogado. Mas ele chegou com uma gravata que dava um palmo, bem pequena. Uma calça jeans que deram a ele, um tênis do pé, uma camisa que a manga ia quase em 2 braços. Ele ajeitou, chegou lá com o Novo Testamento do azulzinho, aquele dos Gideões, deram a ele. E ele veio mais com o dedo dentro, marcando um versículo. Só que no culto, a igreja cheia, ninguém deu oportunidade para ele. Só que o irmão que dirigiu o culto, que era o dirigente da campanha, disse, olha irmão, hoje quem não recebeu a oportunidade, amanhã vá para o culto da casa da irmã Clarice. Já chamava ela de irmã. Mas era mãe lá das coisas. Chamava de irmã. Vá para lá que lá você vai pregar. Ele olhou para mim, irmão, chega o olho brilhou.
Disse, onde é isso? Eu digo, o negócio lá é estreito. Vai, eu vou, é na hora, é para pregar, eu vou. Novo convertido, sabia dizer nada. Ô irmão, 5 crentes. Ele com o dedo dentro da Bíblia. E o irmão que dirigiu o culto disse, eu não vou chamar ele. Eu digo, chama o pobre, ele quer pregar. Ele disse, ele vinha para aqui, ele vai falar das 51, das cachaças dele. Eu digo, vai não, irmão, chame. Aí deu oportunidade para uma irmã, voltou de novo, deu para a mesma irmã. E deu para outro pregar de novo, e gastando tempo em nada dele. Eu disse, irmão, chama. Aí no finalzinho, ele chamou e ficou perto do irmão. Aí ele abriu, irmão, a Bíblia e disse, olha, irmão, me deram esse versículo para dar na primeira vez que eu tive essa oportunidade. Eu não sei quem foi que falou aqui, se foi esse Lucas ou se foi esse Jesus, mas eu acho que foi Zaqueu que disse assim, hoje veio salvação para essa casa. Eita! Irmão mandou repetir, repita ele. Hoje veio salvação a essa casa. Só que atrás era um centro espírita. Ele disse, mas hoje veio salvação a essa casa. Aí o irmão disse, faça o convite. Ele disse assim, eu vou fazer o convite agora. Olha, cadê o convite? Me dê para cá. Ele disse, não pergunte quem quer Jesus. Ele disse, quem quer Jesus? A porta se abriu, a família veio aos pés de Cristo. Eita glória! Você vai em terra estranha. Quem levanta a mão para dar o melhor glória, creia nisso. A senhora morreu, mas morreu crente. Lá ficou um ponto de pregação, depois o senhor morreu, mas morreu crente também. E a família hoje, grande parte, serve ao Senhor no Rio de Janeiro, fazendo a obra de Deus. Porque Deus não escolhe idade. Se você tem 2 dentes na boca, a perna troncha, o olho olhando bisonho, Jesus quer lhe usar para produzir. E ganha quem vai levantar a mão e dar o melhor glória. Deixa Jesus o negócio aqui. Com a permissão do pastor, se coloque de pé, que já é 10:09. E com a bateria carregada eu prego até o outro culto de missão do mês de abril. Oh, glória a Deus. Você vai frutificar em terra estranha. Isaías 45:8. Terra difícil, seca, povo descompromissado com Deus e a palavra. Os ímpios, invadidos com suas ideologias. Mas Deus revela para Isaías, pode bradar para o povo. Vou fazer gotejar sobre a terra. Não, irmão, somente um aleluia e um eita. Eu vou repetir de novo. Numa terra seca, Jesus disse, eu vou fazer gotejar sobre a terra seca. Vou abrir a fonte no meio dos vales. E vou abrir a terra, é o texto, vou abrir a terra, e sabe o que é que vem de dentro? Salvação. Abra-se a terra e produza a salvação. Olhe para quem está do lado, diga, a terra lá está seca, mas vai produzir. Diga aí, a terra está seca, mas vai vir salvação. Haverá libertação na tua casa, haverá salvação no teu lar, haverá reconciliação dos teus. E a terra vai se abrir para produzir. Alguém olhou e disse, a terra vai se abrir e vai tragar ele, porque ele não quer saber de Deus. A terra vai se abrir, mas para produzir salvação. Você vai ver ela e ele aqui cantando, pregando. Ao mesmo tempo, sabe qual é a pergunta de Deus a Ageu? 2:19. Ageu, ainda há semente do celeiro. E o problema não é Deus abrir a terra. Porque Deus abre, irmão. Moisés uma vez disse, se Deus fazer uma coisa inédita, abrir a terra e engolir esses infelizes obedientes, vocês vão saber que foi Deus que me enviou. Mas menino, Deus disse, abrir a terra é comigo mesmo. Eu abro o mar para Israel passar, eu abro a terra, eu abro o céu, eu abro a montanha no... O
problema que Deus quer saber agora da gente à noite é se ainda há. Pergunte para quem está mais próximo, diga, ainda há semente no bisaco. Pergunte, ainda há semente. Não tenha vergonha não, irmão. Pergunta aí, ainda tem semente no celeiro? Ou tua bolsa está carregando somente fofoca? Disse-me, disse. É para carregar semente. Palavra. Levante a mão aí que eu vou continuar o versículo, levante. Porque nem a videira, nem a figueira, nem a oliveira tem dado seus frutos. Mas receba isto. Mas desde este dia vos abençoarei. Mas desde este dia vos abençoarei. Com a mão levantada, se tu não crê, eu não sei em que tu mais crê. Mas eu pela fé vejo essa igreja aqui lotada de novo convertido. Eita, se você está glorificando é porque tem semente no celeiro. Ah, você que está parado, não está fazendo a obra. Jesus está dizendo, está descendo semente. Pega nessa noite aí a palavra e pela fé você vai frutificar. Levante a mão e diga amém, eu vou encerrar. Eita. Agora lá vem uma parte que eu acho que você não sei se vai dar muita glória. Olhe para cá. Deus olhou e deu tempo para que a figueira frutificasse. Olhe para cá. Deus chega para Jesus e diz assim: 3 anos que eu venho procurar fruto nesse bendito e não encontro. Eu vou plantar outra coisa no lugar. Que não está dando fruto, eu vou cortar. Que Deus nos plantou, irmão, foi para dar fruto. Vós estáis em mim, e eu também estou em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, mas eu limpo, trato, organizo, porque sem mim nada podeis fazer, mas eu vou dar graça e você vai frutificar. Agora 3 anos. Quantos que passam a vida toda na igreja e não sabe o que é sair para evangelizar alguém? Gostou de ser alcançado, mas não quer alcançar mais ninguém. O céu não é só para você. Se o pastor colocar... Me permita, pastor, não é o culto da doutrina. Eu sempre peço permissão para falar isso. Se o pastor Diogo colocasse 2 ônibus aqui na frente e dissesse, vai todo mundo para casa agora, que a gente vai cuidar que amanhã de manhã vai todo mundo para a praia, amanhã é sábado. Vamos para coqueirinho, queimar churrasco, assar queijo assado e pão de alho. Linguiça de frango, a gente vai organizar tudinho. Irmã, tinha irmã que 3 horas da manhã já estava acordando os meninos com um balde de água fria. Acorda, menino. Vamos botar as trouxas aqui e ajeitar. Mas se colocar uma Kombi aí na frente, com o nome Vim de Evangelizar, meu Deus, é capaz de ir até o motor só assim. Mas hoje Jesus está dando tempo. Porque ele chega e diz assim, pai, não corte não. Deixe que eu escave a esteque. Essa figueira não está a sombra. Não está dando fruto, coloque na minha mão. Eu vou colocar adubo. Eu vou vir com a patinha para molhar assim, ó. Eita glória. Com a permissão do pastor, eu tenho ainda 4 minutos.
Eu quero convidar aqui na frente somente quem quer frutificar. Você está num culto de missão entendendo, Jesus, eu quero fazer alguma coisa a mais para ti. Eu não posso ficar ocioso e parado. Eu quero orar por você. Venha à frente, venha, corra. Corra. Cadê o vaso aqui do som, do cantor? Cadê o cantor? Cantor ali, eu digo, Jesus, eu queria ter uma voz daquela para pregar meio uma semana direto. Venha. Oh, irmão, eu quero fazer mais para Jesus, eu quero frutificar, eu não quero ficar parado, não, venha. Jesus vai lhe ajudar.